Eu já falei que eu sou suspeita, né? E você ter fama é uma coisa complicadíssima, né? Eu tenho uma fama de que eu não sei cozinhar. Não é verdade. Eu cozinho, faço galinhada, faço 15 pratos. Mas eu peguei a fama. A mesma coisa, quando se fala de síndrome do amor, todo mundo fala, Marília Castelo Branco. Imagina, eu só sou, sabe? Tem 2 grandes culpados de existir a síndrome do amor. Um deles é o Thales, né? Que é meu filho, né? E eu fiz a Maria Rita contar dele. E a outra pessoa, talvez seja mais culpada ainda, porque o Thales está lá no céu e quem apronta aqui sou eu, né? Mas o mais culpado aqui está aqui entre a gente e vai falar para a gente agora. E eu vou contar um pouquinho por que ele é culpado. Quando a gente tem um filho com uma doença genética, como disse o Dr. Charles, a jornada, de fato, é árdua. E muito, muito solitária. Principalmente inicialmente, porque a gente tem que ir montando um time, né? Que não veja o nosso filho como uma síndrome, mas que veja o nosso filho como uma pessoa, como uma pessoinha que precisa de muita ajuda, né? Então, não basta ser um médico. Por isso que eu não ligo muito para o diploma. Tem que ser um médico que o coração bata, né? De verdade. Então, quando eu tinha o Thales já com um pouco mais de 1 ano, né? A expectativa era de 30 dias, já não tinham muitos cardiologistas que quisessem cuidar do meu filho, porque ele era um problema, na verdade. Eu sabia que as chances dele eram muito pequenas, mas eu precisava que ele fosse assistido, que ele fosse cuidado, né? Então, eu tinha alguns anjos já no meu time, um deles é a Estela, que vocês que ficava falando para mim assim: Marília, leva o Thales no Dr. Carneiro. E eu falava: não, Estela, eu não quero conhecer mais médico, porque eu chego lá e eles falam que não tem o que fazer, que eu já estou no lucro, que o menino ia viver 30 dias, já tem mais de 1 ano. E a Estela voltava e falava: Marília, leva o Thales no Dr. Carneiro. E eu falava: não, Estela, o Thales precisa de um clínico, o Dr. Carneiro é cirurgião, não vou. Até que um dia ela me pressionou tanto que eu marquei uma consulta com o Dr. Carneiro e fui sozinha, não levei o Thales. Porque eu tinha feito uma combinação com o Thales de que eu não ia mais levar eles no médico, porque o médico nem olhava para ele, o que eu ia fazer com ele lá. Então fui, né, cheguei lá, o Dr. Carneiro me recebeu, olhou para a ficha e falou: olha, cadê o paciente? Né? Aí eu falei: olha, doutor, primeiro eu vim conversar com o senhor, porque é difícil trazer ele aqui, né? Então, para ver o que o senhor acha e tal. E aí, eu sentei na frente dele e a primeira coisa que eu disse, que eu me lembro, foi o seguinte: olha, doutor, eu não vim aqui para o senhor pedir para o senhor salvar o meu filho, porque eu acho que a vida das pessoas não está na mão dos médicos, está na mão de Deus. Mas eu preciso que alguém cuide do meu filho. Eu preciso que nas emergências, nas urgências que surgem, eu possa ter alguém para chamar. E falei, chorei, porque eu falo muito, durante mais ou menos 1 hora, e ele me ouviu durante todo esse tempo sem dizer uma só palavra. Olhou para mim o tempo todo, ouviu todas as minhas dores. Quando eu terminei, ele disse: olha, Marília, você sabe que para trissomia a gente não tem algo para fazer. Não dá para a gente trocar ou eliminar os cromossomos que estão sobrando. Mas para o coração, a gente pode fazer algumas coisas. Aí ele pegou um coraçãozão assim, que o dele era muito maior e eu nem sabia, de plástico. Abriu aquele coração e me mostrou exatamente o que acontecia no coração do meu filho. Ele me contou que o Thales precisava ter pelo menos 10 quilos para poder fazer uma cirurgia que realmente resolvesse o problema cardíaco dele. E a gente não teve tempo, né, doutor, para que ele chegasse aos 10 quilos. Só que ele é um dos culpados, porque sem abrir meu peito, ele salvou meu coração. E é esse o meu pedido aos médicos. Às vezes, doutores, a gente não consegue salvar as crianças, mas a gente consegue salvar a família. O doutor Carneiro, que está aqui, ele salvou primeiro a minha vida. E apesar de não ter tido tempo para salvar a vida do meu filho, hoje existe a síndrome do amor,
existe a Marília, existe os outros filhos da Marília, né? Os amorosos, por causa de um médico que salvou o coração de uma mãe. Então, com vocês, o nosso culpado maior, Dr. João José Carneiro, o presidente de honra da associação. Marília, acho que falou demais aqui, não é? Eu costumo dizer para as pessoas assim, tem muita gente mentirosa no mundo, vocês não acreditam em tudo, não. Né? A história tem coisas verdadeiras. A história da galinhada tem por trás uma tal de Maria, não Marília. Mas é muito bom estar aqui, trazer algumas informações para vocês, principalmente depois que o Dr. Charles falou. Né? A apresentação dele é brilhante, eu acho que não tem como não gostar do que foi dito aqui. E vou aproveitar o que a Marília já começou a colocar. Uma vez ela foi num programa em que um geneticista falou, ela levantou com a maior cara de pau e disse assim, aproveitando o que o doutor falou, então eu vou fazer assim, aproveitando o que a Marília falou, eu estou aqui na qualidade de cirurgião. E, como o Dr. Charles disse, a evolução dessas crianças está muito às custas do cirurgião cardíaco. E não é bem assim. Existem algumas coisas na vida. A primeira delas, que o médico não é Deus. A segunda é de que, quando nós nascemos, nós ganhamos um direito intransferível e que vai mesmo ser nosso. Quem nasceu ganhou o direito de morrer. Essa é outra coisa. E a outra que foi dita, que o cirurgião pode mudar o curso de uma cardiopatia, mas nunca da síndrome. E ficou muito claro, pelo que o Dr. Charles disse aqui, que a variabilidade da gravidade das síndromes existe. Existem sindrômicos leves, existem sindrômicos pesados. Então, muitas vezes, o cirurgião fica de mãos atadas. Nós vamos falar para vocês sobre o tratamento das cardiopatias congênitas na síndrome de Edwards, que foi muito bem explanada, mas, de um modo geral, o que nós vamos dizer aqui é tratamento de cardiopatia congênita nos recém-nascidos. O que muda é a gravidade da situação. São coisas, são situações, são elementos da patologia que vão implicar num tipo ou no outro de conduta. E essas condutas podem realmente alterar a sobrevida. Vocês viram claramente os anseios e os sofrimentos familiares. A Marília é prova disso, pelo que ela acabou de dizer. Os pais podem ser surpreendidos com o nascimento de uma criança dessa e gerar muitos problemas familiares. Problema até de o pai virar as costas e deixar tudo com a mãe para resolver. O problema do anseio. A família quer cura. E por mais que a gente fale que nós vamos tentar tratar a cardiopatia, eles acabam entendendo que a criança vai melhorar a síndrome. Às vezes melhora, porque melhora a oxigenação, melhora o comportamento mesmo neuropsíquico da criança, porque a oferta de oxigênio cerebral melhora, mas a síndrome vai continuar. Né? O paciente é muito variável. Vocês vão pegar o que nós, às vezes, recebemos, crianças de baixo peso, que a gravidade é muito maior. É diferente vocês mexerem
numa criança de 3 quilos e mexer numa de 780 gramas. No passado, se considerou a criança a miniatura do homem, do adulto, e isso foi motivo de sempre a cirurgia cardíaca ter dado errado no recém-nascido. Calculava-se uma dose dividindo o peso de qualquer remédio. Então, num doente de 70 quilos eu dou 10, num doente de 7 quilos eu vou dar 7. Não era bem assim? E a cirurgia só progrediu e chegou no estadio de hoje quando isso foi completamente banido. Recém-nascido, criança, é outro ser, não é miniatura do adulto, né? E, obviamente, o que nós estamos fazendo aqui é de extrema importância, muito importante, trazer conhecimento a respeito desses pacientes que, dia a dia, recebem maior carinho, maior tratamento, maior ajuda e vídeo Down. Eu, quando era criança, na minha terra, tinha uma moça portadora de Down. Quando ela vinha, eu mudava de calçada, eu corria para dentro de casa, eu tinha medo de vê-la. Hoje, quantos Down nós operamos e que estão na vida do dia a dia, né? Tem o Down que eu operei, que é campeão de natação do interior. Tem Down que eu operei, que é servidor no supermercado, trabalha como se nada tivesse acontecido. Então, é preciso encarar essa situação futuro, né? Me lembro uma vez, num congresso de cardiologia infantil na Inglaterra, que uma doutora levantou e disse assim: vocês, cirurgiões, são todos loucos. Ficam tentando técnicas de melhorar a sobrevida das crianças e não dão a menor compaixão, não têm a menor compaixão das mães. Imaginem vocês, era muito melhor essa mãe ter abortado, ou era muito melhor essa criança ter morrido a hora que nasceu, ou ter morrido na primeira infância. Agora vocês vêm, põem técnica cirúrgica, fazem essa criança chegar à adolescência e morre. O sofrimento da mãe é muitas vezes maior. Vocês são um bando de louco, né? Então, não é bem por aí. Eu acho que a medicina tem um lado de pesquisa, a medicina tem um lado de progresso. Outra vez, vídeo Down. Se não fosse investido, nós estaríamos na mesma situação. Quem sabe amanhã, o Edwards, o Patal e outras síndromes menos graves, de acordo com o mosaico que o Dr. Charles disse aqui, não terão uma oportunidade de vida muito melhor do que a gente preconiza. É óbvio que falar em cardiopatia congênita ou qualquer doença congênita, nós nunca podemos nos esquivar da embriologia. A embriologia dá para nós, cirurgiões, dá para o anatomista, para o fisiologista, bagagem para discutir os defeitos e, a partir daí, propor correções. Na realidade, vocês viram um começo aqui pelo Dr. Charles, de que nascer inteiro, nascer normal, é um milagre da vida, né? Como a maioria nasce bem, o povo não para pensar nisso. Mas nascer bem formado é um milagre da vida. Vocês vão ver um pedacinho desse no coração. Esses defeitos têm múltiplas origens. Podem ser herdados, é óbvio que o pai e a mãe que nasceram com defeito congênito podem muito mais ter um filho com problema. Eu sou avô, operei já a mãe, a filha e a neta, né, que tiveram o mesmo problema. Então, obviamente, isso pode acontecer. Pode ser resultado de uma infecção durante as primeiras semanas de gravidez, pode ser resultado de uso de drogas, ou pode simplesmente ser um desvio da embriologia normal. E quando nós chegamos no consultório, e é obrigatório na observação clínica dizer: você tem alguém na sua família? Ah, aquele perguntado logo fala assim: na minha não tem, pode ser que tem na dela, né? Que é logo tirar o time e jogar a responsabilidade em cima do outro parceiro. E as cardiopatias, existem muitas, firmemente ligadas às síndromes. O Down é
um exemplo típico dessa situação. Grande maioria do Down vem com cardiopatia. E essa cardiopatia, na maioria das vezes, é muito complexa. É uma cardiopatia que o cirurgião tem medo de pegar na mão para manusear. Porque o defeito, eu digo assim, é o miolo do coração. É lá no centro do coração. É a repartição das câmaras, são as válvulas mal formadas, e isso implica numa cirurgia de alto requinte técnico, cujo resultado depende daquilo que a gente tem em mãos. Nós não podemos fazer um belo vestido se o pano não prestar, né? Então, o cirurgião vai enfrentar essa situação. Vocês imaginam aqui, olha, à esquerda, o começo do coração. O coração começa por dois vasos paralelos, que vão se unir, vão dobrar, vão abrir um pedaço, vão fechar outro, para chegar num esquema como esse que está aqui embaixo, esboçando as 4 câmaras do coração. Os 2 átrios em cima, os 2 ventrículos embaixo, para um coração definitivo como esse que está aqui. Então, é muito complexa a formação do coração. Qualquer desvio vai implicar num defeito maior ou menor, com gravidade maior ou menor para quem é portador dele. E isso está expresso, numa grande maioria dos casos, na divisão dos átrios, que podem nascer com orifícios, ou na divisão dos ventrículos, que também pode ter orifícios que comunicam o lado esquerdo com o direito. Dentro da barriga da nossa mãe, nós temos 2 defeitos que são responsáveis por nós termos nascido vivo, mas que se corrigem logo que nós nascemos. Um deles é a comunicação entre os átrios. Aqui tem um orifício. E a outra é essa comunicação entre a circulação do corpo com a circulação do pulmão. Para que isso? Lá no útero, enquanto nós estávamos lá, nosso pulmão não recebia o sangue que vai receber quando nós nascemos. Então tem que ter um desvio, tem que ter uma saída, porque senão o coração entra em falência já intraútero, o coração direito não vai aguentar. Mas, sabiamente, Deus fez as coisas direito. Para esse orifício que aqui está, criou um septo, criou uma outra lâmina do lado esquerdo. Lá dentro do útero, a pressão do lado direito é maior que a esquerda. Então, esse sangue pressiona a membrana e ela vai para a esquerda e o sangue passa. Vocês vão dizer, mas está misturando sangue do lado direito com o esquerdo, está misturando sangue sem oxigênio com sangue com oxigênio. Não, nós estamos falando de feto. A oxigenação é placentária, não tem nada a ver com o pulmão. Só que a hora que nós nascemos, as pressões se invertem. A pressão do lado direito cai, a pressão do lado esquerdo empurra o sangue. Quando o sangue é empurrado da esquerda para a direita, ele encontra a lâmina, ele solda a lâmina naquele defeito e fecha o que nós chamamos de comunicação interatrial. Esse vaso que aqui está comunicando a circulação sistêmica com a circulação pulmonar tem características fisiológicas especiais para a hora que nós nascemos ele entrar em contração e se fechar. E no adulto, a gente só vê seu resquício na forma de um filete fibroso, que chama ligamento arterioso. Esses passos da formação podem não acontecer, pode não formar a lâmina do lado de lá, e a criança nascer com uma comunicação interatrial, ou nascer com esse conduto, que a gente chama ducto arterioso, presente e depois precisar ser trabalhado. Mas, de qualquer maneira, fica aqui uma ideia para vocês de que a formação do coração não é uma coisa simples. Vocês terem uma ideia, coração é órgão ímpar. A partir daí, deve ter origem o tabu de que operar coração é coisa astronômica, é coisa difícil, vai morrer e não tem jeito, né? Vocês veem quando alguém é
indicado para cirurgia, logo vem todo mundo confortar, desejar que tudo saia bem, na realidade está pensando que vai morrer porque é uma cirurgia de coração. Na realidade, o coração é um órgão ímpar. Se ele parar, parou tudo. Nós temos 2 pulmões, nós temos 2 olhos, né? Nossos pulmões, com 1/5 deles, a gente vive desde que não sejamos fumantes. Nós temos 2 rins, podemos viver com 1/3 de um rim só, e assim por diante. Mas coração é um só. Parou, acabou. Né? Então, daí talvez esse tabu. E o que é que nós podemos fazer com essas cardiopatias? O mais desejado é que o defeito seja corrigido. Para corrigir, tem que ter condições, que nós vamos falar algumas delas aqui. Mas quando isso é impossível, nós fazemos tratamentos que, apesar de não corrigir, dá à criança ou dá ao paciente suporte de uma vida em condição melhor. Ele vai viver com seu defeito numa situação melhor, mais compatível com a vida. E, tanto num como no outro, não podemos esquecer da circulação pulmonar. Nossos pulmões têm uma circulação que determina uma pressão de, no mínimo, 4 vezes da pressão do braço. E se nós tivermos 12 aqui no braço, o pulmão pode ter no máximo 3. Por quê? Porque a bomba, o ventrículo direito, não tem a força do esquerdo. Quando nós fomos feitos, os determinantes de formação da geleia, que vai dar o músculo cardíaco, já foi feito assim. O músculo do lado direito, ele tem menos força do que o do lado esquerdo. Então, se a pressão no pulmão subir, o ventrículo direito não vai tolerar. E esse é um ponto fundamental na indicação de qualquer cirurgia. E é um ponto fundamental na indicação de uma cirurgia paliativa nas crianças que têm possibilidade de evoluir para uma pressão pulmonar alta, impedir que ela fique alta para proporcionar a possibilidade de uma cirurgia futura. E aqui está um ponto muito sério. Infelizmente, muitas dessas crianças sindrômicas que nós estamos vendo aqui foram deixadas. E o tempo passou. E elas perderam a chance de correção porque se apresentam para o cirurgião com hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar é um dos itens primeiros de contraindicação de cirurgia. Mas vamos ver o que é o médico. O médico, às vezes, cura. Essa é uma definição de médico. O médico, às vezes, cura. Por exemplo, se nós tivermos um ducto arterioso, aquela comunicação entre a aorta, que leva sangue para o corpo, e a pulmonar, que leva sangue para o pulmão, não se fechou, nós vamos lá, está muito escuro, infelizmente, a gente não pode ver, mas nós cortamos essa comunicação e vem aqui, ó, isso é cura. Isso aqui é uma radiografia pré-operatória em que o coração é enorme, às custas de uma comunicação dessa. 3 meses depois de corrigido o defeito, olha, a criança está com o coração normal. Está curado. Isso aqui, nós dizemos, joga para a vida como uma pessoa que nasceu normal. Esse coração, ó, vocês veem, isso aqui é o lado direito, o átrio direito enorme. Por quê? Porque essa pessoa tinha uma comunicação entre as câmaras atriais. Obviamente, aqui é uma cirurgia dentro do coração. Não é como aquela anterior, que é feita fora do coração. Para que isso aconteça, é preciso que nós disponhamos de um sistema capaz de desviar a circulação do coração para manter a vida, poder parar esse coração, abri-lo e corrigir o defeito, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa pessoa foi colocada num sistema que nós chamamos de circulação extracorpórea. Extracorpórea porque quem está mantendo a vida é uma bomba fora do corpo. O coração parado é aberto e vocês estão vendo, ó, a comunicação entre os átrios. Não se formou aquela membrana mágica que fecha o defeito a hora que a gente nasce.
E o que o cirurgião faz é o que a costureira faz. A costureira faz uma saia, uma calça, ela faz a barra, com chuleio. O cirurgião vai lá e faz um chuleio, fechando aquele defeito, cura. O médico cura. O médico, às vezes, cura, né? Entretanto, a maioria das vezes, o doente melhora. É muito difícil a gente chegar e dizer assim, curei fulano. Nós melhoramos na maioria das vezes. Querem ver um exemplo? Pedro Paulo é essa criança que aqui está. Não sindrômica, nasceu com defeito nas válvulas aórtica e mitral. Válvulas que nasceram degeneradas, a aórtica fechada, a mitral insuficiente e vazava muito. Foi levado até o 8º mês de vida. E aí, não dava mais para suportar, operamos. Operamos na tentativa de melhorar um pouco a válvula e ele poder crescer, porque não tinha tamanho para ser substituída essas válvulas. Pois bem, isso foi feito, infelizmente as válvulas eram de um material terrivelmente ruim, a cirurgia não ficou nem mais ou menos. A cirurgia mudou pouco as condições do menino. Isso foi feito no 8º mês de vida, deu um trabalho fantástico na UTI para poder manter vivo, e depois, todo mês eu recebi um chamado. Pedro Paulo está internado com pneumonia. Na realidade não era pneumonia, era insuficiência cardíaca. Essa situação foi até o 23º mês de vida, quando eu tive que sentar com o pai e a mãe. Pedro Paulo estava nessa situação, em caquexia, que a gente chama de caquexia mitral, desnutrição cardiológica, isso, e botar a verdadeira condição do Pedro Paulo. Pedro Paulo, ou ele ia para uma nova cirurgia, ou ele ia morrer. Nova cirurgia era trocar a válvula, mitral e aórtica. Trocar a válvula mitral e aórtica de um menino desse tamanho, nessas condições, era uma verdadeira epopeia. Não é nem a jornada que o Dr. Charles disse aqui, era a guerra mesmo. Se vocês levarem em consideração a história, né, o anseio familiar, a preocupação, vocês vão ver que o médico vive situações terríveis, né? Aí você fica diante de um casal, já sem condição de ter outro filho, é filho único, que a mãe, grávida de 3 meses, descobriu que era portadora de um câncer de colo uterino, foi submetida à amputação do colo uterino, porque ela se negou a fazer esterectomia e aborto, teve a criança, agora não pode ter outro bebê, e o bebê está aqui na nossa mão. Vocês imaginam a ansiedade dos pais, o desespero do cirurgião, porque o cirurgião sabe que essa cirurgia é de altíssimo risco e de evolução precária, porque nós vamos colocar lá 2 próteses. Entretanto, Pedro Paulo foi operado, vocês estão vendo aqui, 6 meses depois da operação, parece milagre, mas médico não é Deus, não faz milagre. Isso aí é a medicina mesmo. Vocês estão percebendo aqui, olha, o tamanho que era o coração antes da cirurgia e como ele ficou depois da cirurgia. As custas de 2 válvulas, 2 próteses que vocês veem aqui. Está curado? Vocês podem dizer, poxa, mas está tão bonita a criança, ela está curada. Não, ela não está curada. Porque ela agora é alvo de outros problemas. Isso aqui é uma prótese feita com a capa do coração do boi, que chama pericárdio. E é um corpo estranho para o organismo vai atacá-lo. Essas próteses vão danificar. Então, eu não curei essa criança, eu melhorei a criança. E tanto é verdade que quando ela fez 3 anos, 1 ano e meio depois dessa cirurgia, as próteses simplesmente acabaram. Próteses caríssimas, feitas por idealização de um francês chamado Alain Carpentier, que foi o cirurgião que mais estudou válvula no mundo, né, que criou esse tipo de válvula, que no adulto é para durar 20 anos, então quando nós implantamos aqui, nós pensamos, se ele chegar à adolescência, nós vamos ter condição de operar Pedro Paulo e colocar uma prótese melhor do que essa. Não chegou.
Então, nós lá outra vez na mesma situação para operar Pedro Paulo pela terceira vez. Tiramos essas duas próteses que aqui estão, que são de pericárdio de boi, e pusemos agora duas próteses metálicas, que não acabam mais, vão ser eternas. Curamos a criança? Não curamos. Porque essa criança agora com as próteses metálicas tem que usar anticoagulante o resto da vida. Porque é um corpo estranho dentro do coração e o organismo ataca o corpo estranho formando coágulo. Então, só para vocês terem ideia, que o médico às vezes cura. Entretanto, a coisa mais importante do médico é aliviar o sofrimento. Eu acho que, na realidade, esse é o maior papel do médico, aliviar o sofrimento. De que maneira? Dando atenção, procurando resolver as situações que apareçam, falando a verdade, não supraestimando a gravidade das coisas, nem subestimando, sendo amigo inseparável dos seus doentes. Porque a família, numa situação dessa, está em desespero. Não adianta dizerem que não está. Vai estar mesmo, né? Porque a criança especial que aqui está, parece que, requerendo maior atenção, acaba criando maior ligação com os pais quando eles se dedicam a isso. Síndrome de Edwards não é só o coração. Vocês viram aqui, existe um punhado de outras coisas juntas. Então, muitas vezes, a criança precisa começar com uma cirurgia anti-refluxo. A válvula que prende o suco gástrico dentro do estômago não funciona, ele tem refluxo, regurgita, ele engole mal. Vocês viram falado aqui como foi isso. E corrigir aqui só não basta, porque até que ela consiga, com a fonoaudióloga, comer, leva um tempo, e ela vai desnutrir. Então é preciso fazer uma entrada de comida, que é uma gastrostomia. Muitas vezes já tem problema respiratório, e para que elas consigam sobreviver a esse problema, é preciso também fazer uma traqueostomia. Então vocês vão vendo que uma coisa vai se unindo à outra, e vai tornando o prognóstico difícil até chegar na cirurgia cardíaca. Por isso, quando chega para nós, quase sempre o que se faz é uma cirurgia paliativa, até que as condições sejam colocadas num ponto em que a definitiva possa ser realizada. Ora, se nós operamos crianças bonitinhas como essas, não sindrômicas, não importa que tenha 680 gramas de peso, como tinha esse bebê, né? Por que não dar, então, atenção a essas crianças sindrômicas, ou especialmente as crianças de Edwards, né? Que precisam tanto da ajuda, não só as crianças como seus pais. É preciso que a gente se dedique a essas crianças. É preciso que a gente tente fazer alguma coisa de melhor para essas crianças. As cardiopatias congênitas, obviamente, têm contraindicações de serem mexidas, de serem tratadas. E uma delas vocês já sabem. Se o coração é tão complicado que não tem jeito de corrigir, nós vamos operar o quê? Hoje, são raríssimos os casos que não permitem que o cirurgião faça pelo menos uma cirurgia paliativa para melhorar a situação. Mas existem. Às vezes nós vemos crianças com o coração tão alterado, tão mal formado, que não dá nem para fazer nada, né? Hoje nós temos um aliado fantástico, que é o ecocardiograma fetal. Nós podemos hoje saber como a criança, ao nascer, terá seu coração. Isso é fantástico. A ultrassonografia trouxe para a medicina um avanço assim, inesgotável. Saber como é o coração do bebê antes de nascer é muito sério, porque a maior causa de óbito nos bebês nascidos cardiopatas é o transporte. Se as crianças não podem
muitas vezes ter acesso a muito oxigênio. Uma coisa fantástica que não pode acontecer com essas crianças é cair a sua temperatura. Se ela faz hipotermia, ela morre. Então, se nós soubermos que lá no fim do mundo, onde não tem recurso de nada, tem uma mãe grávida e o bebê é cardiopata grave, não pode nascer lá, vamos trazer a mãe para cá onde tem recurso. Porque ela vem na melhor incubadora do mundo. Ela vem dentro do útero materno. E aí nasce num lugar de recurso. E nós já tivemos aqui no Hospital São Lucas crianças operadas na 3ª hora de vida. Porque o diagnóstico foi feito muito antes de ser. Acompanhou-se a mãe. E a hora que a criança nasceu, nasceu mal. Né? Confirmou o diagnóstico fora do útero, sala pronta, ecocardiografista pronto, hemodinamicista pronto, a criança é levada para lá, milagrosamente estouram a válvula com balão e a criança ficou bem. Nós temos 2 crianças dessas assim, hoje já uma com 5, outra com 7 anos de vida, que teria morrido se tivesse nascido lá em Miguelópolis, por exemplo, não teria jeito. Né? Então, o transporte dessas crianças no útero materno é muito importante. E o ultrassom veio nos dizer isso. O outro dado muito sério, já falei para vocês, é a pressão dentro do pulmão. Se tiver hipertensão, o cirurgião não consegue fazer nada. Já tentou-se fazer, sim, trocar o bloco inteiro. Vocês entenderam? O cirurgião ia lá, fazia transplante de coração-pulmão. Infelizmente, isso é muito sério e foi deixado de lado, não se faz mais. Transplantar coração já é problema, agora transplantar coração, pulmão num bebê é muito pior. Então, o que se tem que fazer é evitar que chegue nisso. E, obviamente, existem casos, por exemplo, onde aquele canal arterial foi fechado, que vocês viram, é por ali que se mantém a vida do doente. O doente, muitas vezes, não tem um lado do coração e o sangue é desviado por ele. Então, nenhum cirurgião vai chegar lá e vai dizer, não, tem um canal arterial, isso é cirúrgico, vai lá e fecha, ele mata a criança. Então, são defeitos que existem e que estão mantendo a vida da criança. Então, eles não podem ser tratados. Aliás, eles precisam ser conservados. Quando se pega uma criança para tratar, obviamente, é uma equipe que o Dr. Charles disse aqui, multidisciplinar, interdisciplinar, o que vocês quiserem, onde vem uma avaliação geral. O diagnóstico tem que ser muito perfeito. Não é qualquer ecocardiografista que se dispõe e consegue fazer um exame de muitos detalhes que o cirurgião vai ter. E, obviamente, se o cirurgião está interessado, o melhor que ele pode fazer é acompanhar a realização do exame. Porque, muitas vezes, ele vai dizer ao ecocardiografista, olha, eu ainda preciso desse dado. E o ecocardiograma é ultrassom, é inofensivo, né? É portátil. Não precisa carregar, levar lá na ressonância. Né? O ultrassom vai à UTI, vai à enfermaria, e pode ser repetido sem nenhuma lesão, como é a irradiação do raio-x ou da tomografia, de um modo geral, sem prejuízo para a criança. Então, vem um resultado, vocês não concordam? Chamem o ecocardiografista, vamos fazer de novo, até que nós tenhamos uma ideia correta. Hoje, dificilmente se faz cateterismo desses bebês, porque o ultrassom traz até mais informações sem agredir a criança. O cateterismo tem o raio, tem o contraste, tem a sala fria, né, tem a manipulação, os vasos são pequenos, os catéteres vão ter que ser passados. Então, isso tudo perdeu terreno para o ultrassom. E vamos cair aqui, depois dessas coisas, vamos cair na decisão o que fazer. Vamos corrigir ou vamos fazer uma cirurgia paliativa? Obviamente, aí entra gravidade da síndrome, gravidade da criança, peso, né, outras doenças associadas, né, isso tudo vai pesar na decisão. Mas lembrar sempre, o médico nem sempre cura, o médico, na maioria das vezes, melhora,
e sempre precisa aliviar o sofrimento. Se vocês basearem nisso, né, não tratar essas crianças pode gerar discussão muito séria. Infelizmente, nós estamos vendo colegas que não se dispõem a tratar esse tipo de paciente, que eu acho uma pena. Eles provavelmente fazem parte daquela doutora cardiologista que chamou os cirurgiões de desumanos por tentarem salvar esse tipo de doente. Eles pensam que não tratando as crianças, eles estão aliviando um sofrimento, porque ela vai morrer mesmo. Então, o Edwards não passa de 18 meses, deixa essa criança evoluir, ela vai morrer antes, vai tirar um mundo de problema. Problema da própria criança, problema da família, problema do meio, né? Mas não é bem assim. Para morrer, ela vai sofrer, porque ela vai morrer por falta de ar, né? O pulmão vai fechando e vai ficando muito séria a situação. Então, só para vocês pensarem um pouco, olha, eutanásia vem do grego e significa, dentro de uma das várias definições, vocês podem pegar no dicionário, uma morte sem sofrimento. De tal forma que, se nós não tratarmos esses doentes, talvez nós estejamos fazendo igual ou pior que eutanásia. Não é? Eu acho que o médico foi formado para não fazer isso. A discussão sobre eutanásia, sobre seguro de fim de vida, que se vocês estão vendo multiplicar por aí, nós não fomos formados para isso. Nós fomos formados para salvar a vida. Nós damos a mão para a vida, nós não damos a mão para a morte. Por isso, nós precisamos insistir. Eu sei que nós não somos Deus, chega uma hora que não tem o que fazer, chega uma hora que a gente precisa pegar a orelha do mais novo e dizer para ele, para, porque quem nasceu ganhou o direito de morrer, né? Porque senão fica numa tentativa de métodos cada vez mais invasivos e caros e sem resposta, que também precisa dar um basta. Ou seja, tudo tem seu ponto, né? E é preciso respeitar esse ponto. Cirurgia cardíaca é uma cirurgia de grandes resultados, de resultados assim surpreendentes e de muita alegria. Graças a Deus, a maioria delas. Mas é preciso ter a ideia que um professor meu me passou, e que cirurgia cardíaca é como comer uma fruta. Tem um momento. Se vocês comerem antes, está verde, amarra, não dá certo. Se comer depois, está podre, não presta. Então, isso é uma lição que todos envolvidos precisam ter, para poder encaminhar esse paciente no momento certo, para que não seja nem antes, nem depois. Eu agradeço a você, Marília, por eu estar aqui, por essa apresentação montada aí, sabe? Não sei o quanto que a gente pode ajudar nessa evolução das coisas, porque muitas vezes os pensamentos não são iguais, né? Às vezes nós precisamos respeitar aquele que diz assim, não trato porque vai se aliviar o sofrimento com uma morte ali. Mas antes disso é preciso avaliar realmente se é aquele momento, né? Obrigado por sua força, por sua capacidade de juntar gente, não é? Mesmo que obrigando, como o Charles disse, eu também vou repetir, está aqui para fazer uma apresentação dessa. Também, mas eu acho que valeu, tá bom? Muito obrigado. Gente, esse homem aqui não existe. Deixa eu mostrar ele, mas na verdade ele não existe. A gente está vendo, mas a nossa gratidão aqui, temos vários amorosos na plateia, né? E que hoje essa palestra vai, se Deus quiser, ser espalhada aí pelo mundo, né? Os colegas, como vocês se chamam, os médicos, possam ver o Dr. Carneiro e nós, as famílias, possamos entender que os médicos são pessoas,
né? Talvez falte da gente mostrar para eles, como acho que eu fiz aquele dia lá, né? De que eu não precisava que ele salvasse, eu só precisava que ele ficasse do meu lado, que nem ele está até hoje. Obrigada, doutor.